O que destrói totalmente um casamento não é a traição, como muitos pensam, é a ingratidão silenciosa todos os dias. Eu sou Jéssica, sou mentora de mulheres, terapeuta de casais e esposa do Rafa aqui na Dupla de Um. Eu sou Rafael, terapeuta de casais, advogado matrimonial e juntos nós formamos aqui a Dupla de Um, como a Jéssica já disse, e nós ensinamos casais a se conectarem e terem o casamento dos sonhos. Sim. Quando você vê um casal de idosos ali falando um sobre o outro, você vê às vezes o brilho no olhar de quando a pessoa tem gratidão. Esse é o elemento que falta em muitos casamentos. A gratidão ela é um antídoto contra o divórcio. E o que é formado o eu é formado pela experiência real. O nosso eu, a nossa persona, é formada pela experiência real. Então, quem só se lembra do que faltou, constrói esse eu de uma forma ressentida. Ao invés de você lembrar daquilo que tem de bom, você se lembrar só daquilo que falta, você olha o jardim e vê o mato, sabe? Você olha o jardim e vê o capim ali no cantinho. Isso é realmente algo que vai destruindo o casamento. E a maioria dos casamentos não acaba por causa de uma grande traição ou de uma briga feia, conforme a gente já falou aqui. Ele acaba porque eles vão morrendo aos poucos, no silêncio, por falta de gratidão. É aquele obrigado que nunca é dito e o elogio que fica engasgado e não sai, né? Fica às vezes um olhando para o outro, esperando vir o elogio, algo que como se fosse assim, óbvio, e o elogio não sai. O reconhecimento que nunca chega também. Então o amor vira peso, rotina, cansaço. E quando a gente para de agradecer, o outro começa a se sentir o quê? Invisível. Sim. O outro começa a se sentir que ele não é visto. E assim, não tem nada que destrua mais um relacionamento do que a sensação de que tudo o que você faz não vale de nada. Um simples obrigado poderia colar essas rachadurazinhas do dia a dia. E sem isso o casamento desmorona, mesmo sem gritaria ou sem escândalo. Tem casal que nunca brigou, mas que não é grato, não valida o outro. Então vai tendo uma piora ali no casamento. Sim, porque se olhar para dentro do casamento, vamos olhar para o dia a dia, né? No dia a dia você vê muitos casais se cobrando o tempo todo. Já fez isso? Já fez aquilo? Já não sei o que? Já não sei o que lá? E aí se a gente colocar numa balança, será que o obrigado, será que o reconhecimento está no mesmo nível? Ou a cobrança está no nível maior e o agradecimento está no nível abaixo, né? Porque a gente acaba pensando, né? Não fez mais do que obrigação. Pode ser uma obrigação? Pode. Mas o que custa elogiar, reconhecer, agradecer? Porque o mesmo trabalho que você tem para reclamar e para cobrar é o mesmo trabalho que você tem para agradecer e reconhecer. Porque a gratidão, ela funciona como um combustível dentro do casamento. Você pode ver que eu sempre valido tudo que você faz, né? Ai, amor, obrigada. Você não era obrigação sua fazer aquilo? Sim, mas o que me custa agradecer? Se você tá fazendo um bem para o casamento, um bem, às vezes só para você, mas se você tá bem, eu também fico bem. A gratidão, ela funciona como um combustível dentro do casamento. Mas a maioria das pessoas, em vez de colocar combustível, quer colocar pé no freio. Ou quer andar de ré, fazendo o quê? Reclamando, cobrando o tempo todo. Então, muitos casamentos hoje em dia têm excesso de cobrança e falta de gratidão. E eu vou até te fazer uma pergunta aqui curiosa. Você consegue inserir um eu te amo diário, substituindo aí uma reclamação sobre, talvez a toalha molhada na cama? A gente tem um Reels no Instagram muito bom sobre isso, sobre a toalha na cama. Será que você consegue? Porque essa balança aqui que eu acabei de falar, né? Se a gratidão começa a subir, são em pequenos detalhes. Às vezes você tem o hábito de reclamar e cobrar. Coloque no lugar desse hábito o hábito de agradecer, de reconhecer, de validar. Você sempre se lembra, provavelmente, da última vez que agradeceu o seu cônjuge? Não assim, não por algo extraordinário, mas pelo simples fato de continuar tentando. Esse dia a dia que eu falei, porque o casamento, ele é construído em detalhes. No dia a dia, não é em coisas grandes. Será que você consegue pensar um dia que você conseguiu fazer isso? E, gente, vocês podiam estar resolvendo 1000 coisas no dia de hoje, uma quinta-feira à noite, 8 e pouquinho da noite agora, mas você escolheu crescer dentro do seu casamento. Parar aqui por 30 minutos com a gente para conseguir dar um crescimento maior para o seu casamento. Porque quando nós falamos de casamento dos sonhos, não é utopia. O casamento dos seus sonhos, porque nós temos o casamento dos nossos sonhos e você tem o casamento dos seus sonhos. Esse casamento, ele é construído por quem? Por você. E o que a Dupla de Um está fazendo aqui? Te ensinando a como construir o casamento dos seus sonhos. E nós começamos pela conexão, porque pessoas conectadas conseguem colocar em prática o que nós ensinamos aqui para conseguir encaminhar para o casamento dos sonhos. Então, parabéns por vocês estarem aqui com a gente toda quinta-feira, às 20 horas, investindo no seu casamento e no crescimento dele. E já que a aula é sobre
esse elemento que falta nos casamentos, a nossa aula é sobre o antídoto que libera casamento de muitos divórcios. Então, para começar essa aula, a gente vai falar sobre o início desse fim. O início desse fim, muitas vezes, ele é silencioso. Então, não é com briga, não é com barraco, com discussão. É aquele fim silencioso. E como é que funciona isso? A maioria dos casamentos não acaba com escândalo, acaba com silêncio. Muitas mulheres falam isso, né? Eu tô reclamando porque eu ainda tô me importando. Quando eu me calar, aí você se preocupe. E, na verdade, é uma preocupação mesmo. Sim, é verdade. Tem gente que reclama e acha que isso é combustível, né? Porque nunca fizeram uma sessão de terapia, nunca pararam para perceber que o diálogo não é brigar, o diálogo é validar, reconhecer, gratidão. Então, é sobre isso a aula de hoje. O obrigado que nunca vem, eu tô aqui que vira tanto faz. Isso tudo vai combinando com o silêncio e a presença que vai se tornando um peso. Então, até falando sobre sete terapêutico. Engraçado, amor, que eu acabei de lembrar algo que eu tratei essa semana no sete terapêutico. O marido, acho que ele foi passar pano na sala, coisa que ele não faz, né? Ele tá ainda desenvolvendo as habilidades de casa para conseguir somar mais dentro do lar, né? Aí ele falou assim, doutora, eu passei um pano na sala. Eu nunca passei um pano tão bem passado na minha vida. Aí quando ela veio, tipo assim, tava assim, segurando a vassoura, quase voando na vassoura, ele falando, eu comecei a rir. Aí ela olhou e ela falou assim, muito bem, eu faria melhor, mas você já tá aprendendo. Nossa. Caraca, amor. Ele falou assim, doutora, eu queria voar naquela vassoura mesmo, pra longe dali, porque ela cobra o tempo todo e quando eu faço, ela fala que faz melhor. Não existe reconhecimento. Cadê a gratidão? A casa vira um lugar de cobrança. E de fato a mulher poderia fazer melhor? Poderia, mas essa é a informação que ela pode guardar pra ela e validar pra que ele continue fazendo. Claro, é um porque progresso. combustível. Ela não aprendeu a fazer isso bem fazendo a primeira vez, né? Sim. E outro caso, falando sobre o sete terapêutico, que eu lembrei aqui também, é um caso que a paciente ela fazia de tudo. Ela cuidava da casa, dos filhos, ainda fazia um agradozinho ali pro marido no final do dia, mas ele nunca disse nada. Ele sempre ficou, assim, atônito, sem expressão. Nunca disse nada. Não tinha presença, né? Não tinha presença, não tinha validação, não tinha diálogo. Então um dia ela resolveu parar de fazer. E aí ele só notou quando ela já estava cansada demais da relação. Exausta. Quando ela já não queria mais continuar mesmo e nada convenceria ela do contrário. Tava desistindo já. Estava desistindo. E no imaginário, tudo que não é visto, ele morre. A gente tem o imaginário. Então a gente tem a validação, a gente tem a concretude daquele nosso ato, que é o reconhecimento. Não que a gente faça visando o reconhecimento, mas o reconhecimento é um combustível. Então tudo que é reconhecido, ele cresce e floresce. E o coração humano, ele precisa de validação tanto quanto ele precisa de ar, de oxigênio. Então um livro milenar aí que a gente gosta muito, ele diz assim, em tudo dai graças. Em tudo não é algumas coisas, é em tudo. Em tudo, até nas coisas que não são tão boas assim. Dai graças, valorize, dê gratidão, porque aquilo serve para alguma coisa. Sim. Então não é uma mera sugestão isso, é um direcionamento mesmo. O ser humano ele foi feito para reconhecer o bem. Então ele morre sufocado na ingratidão. E aí as pessoas podem até pensar, né? Ah, mas meu casamento tá andando sem esse combustível aí. Uma vez você me ensinou a diferença, o porquê que você só coloca gasolina no nosso carro, lembra? Você falou assim, amor, esse combustível aqui, qual era o outro mesmo? Etanol. Etanol. Eu não abasteço carro, meu marido deixa o carro pronto, eu só dirijo. Ele falou assim, o etanol, ele vai fazer o carro funcionar, mas ele vai queimar mais rápido, né? O combustível vai acabar mais rápido e daqui a pouco a gente vai precisar colocar o combustível de novo. E o que você falou que também não é tão legal para a qualidade do carro, certo? Sim, a potência do carro ela fica um pouco pior. A gasolina é mais potente melhor. do que o etanol. Exatamente. E por que eu tô fazendo esse paralelo aqui? Seja uma gasolina para o seu casamento. Porque a gratidão é esse combustível mais duradouro, foi o que você me ensinou. Perfeito. E que tem uma qualidade maior ali para o carro. Então, se até hoje você falou assim, Jéssica, meu casamento tá funcionando bem sem esse negócio aí de gratidão diária que vocês estão falando. Seu casamento tá funcionando no etanol. E o que a dupla de um tá tentando te ensinar é fazer com que o seu casamento não funcione, mas viva de forma saudável, assim como o carro na gasolina. Perfeito. Eu me lembrei aqui que ele me ensina, às vezes, algumas coisas de carro, porque ele cuida tudo pra mim, mas ele sempre me explica tudo, né, amor? Sim, sim. Ele resolve todos os problemas, mas ele me explica qual foi o problema e como ele resolveu aquele problema. Isso é interagir, né? Não é só resolver, é conectar a pessoa com as situações. Sim. A falta de gratidão não é só uma falha de educação, tá bom? E é bom pontuar isso daqui, porque é um golpe na dignidade do outro. Ela sempre faz o jantar. Ela sempre faz. Ele nunca repara. Ela paga as contas, segura as pontas. Ele só vê o que faltou.
Já viu aquele marido? Eu já peguei esse insight terapêutico. Que ele chega em casa, ele quer os filhos arrumadinhos, limpadinhos, tomado banho, estudado, já com dever de casa, tudo pronto. E existem mulheres, principalmente a mulher que é do lar, e isso não é problema nenhum, isso faz de você uma mulher, inclusive, muito grande, né? A mulher que é do lar, isso é site terapêutico. Ela, de fato, cuidou de tudo para que tudo ali estivesse super legal para quando o marido chegasse, ele tivesse tempo de qualidade com a família, colocasse ali os filhos para dormir no horário que ela já foi orientada ali em terapia para poder conseguir ter um tempo de marido, com o marido. Porque muitos casais se perdem com a criação dos filhos e com o tempo de qualidade? Porque não tem organização. Quem não organiza não prioriza, quem não prioriza não é uma pessoa ordenada. Nesse exemplo que você começou dando, ela inclusive pagou as contas, ou seja, muitas vezes a mulher é a melhor ali nas planilhas, nas finanças. Sim, no caso dela foi. Já chegou em casa com as contas pagas e mesmo assim Tava não tudo organizado. Aí o homem fez o quê? Ele cobrou o que não estava feito. Eu não te falei ontem que eu queria usar essa camisa aqui essa semana? Tava tudo bonitinho, tudo direitinho. Ele foi reclamar o quê? Do que tava faltando. Porque um dá 80% e o outro quer cobrar 100%. Já acompanhei um casal que ela fez uma lasanha pra ele e ela falou, e aí amor, gostou da lasanha? Ele, não, tá horrível. E aí ele era, assim, muito violento. Grosso, né? Grosso, ele empurrava ela, não, sai de cima, deixa eu comer, mesmo estando ruim. Assim, uma coisa horrível. É porque ela queria tirar o prato, né? Se tá ruim, não precisa comer. Ele querendo comer o que ele tinha reclamado, né? Então essa relação onde um dá 80% e o outro cobra 100%, igual a gente falou aqui, realmente é difícil. Sim. O que destrói o casamento não é a traição. É a sensação de que tudo tanto faz. Não vale nada. Feche os olhos agora. Vamos fazer uma dinâmica aqui? Porque eu gosto bastante de fazer isso. Porque quando nós fechamos os olhos, nós conseguimos olhar para dentro. Sim. E olhar para dentro é você conseguir entender quem você está sendo para fora também. Então feche os olhos agora e pense. Qual foi o último gesto do seu cônjuge que merecia um obrigada seu? Agora pergunte para si mesmo. Você agradeceu? Faça essa reflexão aí. Forte, hein? Tocou na ferida. Gente, essa questão da gratidão, ela transforma tudo. A gratidão, ela ativa a dopamina. A dopamina é um hormônio do prazer. E onde tem dopamina, tem memória afetiva também. E onde tem memória boa, tem desejo de o quê? Repetição daquilo. Quando você tem uma memória boa, você quer repetir aquela experiência. E a memória afetiva, ela é extremamente importante. Você lembra, esse domingo agora que passou, Rafa me levou de surpresa. A gente foi fazer um passeio em Miguel Pereira, né? E aí, no retorno, ele parou numa lanchonete e eu vi uma cavaca. Eu falei assim, Rafael, meu Deus, uma cavaca. Ele assim, cri, de que ela tá falando? O que é? Uma cavala? Um cavalo? A prima do cavalo? O que é cavaca, gente? Eu amo uma cavaca. A última vez que eu comi cavaca foi com a minha avó. Minha avó já tem alguns anos de falecida. Eu falava, amor, minha avó adorava cavaca. Ela comprava, ela fazia. Meu Deus, passou um filme na minha cabeça. Mas um filme o quê? Bom. Porque é uma memória afetiva. Nós temos memória afetiva que são legais, né? E outra nem tão legais são assim. Traumas, na verdade. Essa foi uma memória afetiva muito boa. Eu falei, ai, amor, a cavaca, eu comia com a minha avó. Eu comecei a contar histórias pra ele de quando eu comia cavaca com a minha avó. Ou seja, eu fui marcada ali pelaquela memória afetiva de uma forma positiva no meu tempo ali de vida com a minha avó. Sim, então a gratidão é um loop positivo dessa repetição do casamento. Loop é aquilo que vai e volta, né? Como se fosse uma montanha-russa ali, o looping. E você quer que ele repita coisas boas, então agradece. Gratidão. Não é gratiluz. Não é gratiluz, tá, gente? É boas memórias afetivas mesmo. Então, você, homem, você quer que ela se sinta mais mulher, mais valorizada? Valida ela. O que custa, gente, fazer isso? Então, exemplos de gratidão aqui, do dia a dia. A mulher fala para o homem, amor, obrigada por voltar para casa, correndo para ver a gente todos os dias. Isso é uma gratidão. Sim. O homem, às vezes, ele demora na rua porque ele não quer voltar para casa. Às vezes sim. A casa é o território inseguro dele, não é o porto seguro. Quando, na verdade, tem que ser o local de paz, né? Sim. E o marido fala para a mulher assim, valeu por você me ouvir hoje, eu estava precisando. Porque a gente tende a achar que o outro está com a gente e já é banal ouvir as nossas reclamações sempre, então a gente não agradece, né? Sim. Isso me lembrou de algo que você sempre faz, né? Às vezes nós conseguimos almoçar juntos todos os dias, mesmo que rápido, né? Eu trabalho de home office e a empresa do Rafa é aqui pertinho. Então, quando ele vem para almoçar, às vezes ele vem já com a mente cheia, né? Porque a manhã dele é bem agitado. Ele fica 5 minutos ali, colocou para fora. E toda vez que ele faz isso, ele fala assim, amor, muito obrigada. Porque tudo que eu precisava era só colocar para fora e ter alguém ali para me acolher, para me ouvir. E tu volta renovado, né, amor? Sim, e aí, às vezes eu já reclamei a beça das coisas e botei para fora.
E aí a Jéssica fala pra mim, como eu sou sortuda de ter casado com você, meu marido. Então, olha só como a gratidão e a validação Sim, traz com que o relacionamento melhore mesmo. sim. O Rafael, inclusive, ele agradece. Eu sempre vou falar do dia a dia e dos detalhes, porque é o que faz um casamento ser construído, tá? Eu, às vezes, vou no salão, ele sempre sabe, amor, tô indo no salão. Eu vou, eu faço a unha, eu faço escova no cabelo. O cabelo já é liso, mas eu faço escova. Eu não sei como, ele chega, eu não precisei falar pra ele o que eu fiz. Ele sempre dá um elogio, né? Caramba, amor, você fez escova no cabelo, obrigada. Eu fico assim, gente, ele tá agradecendo porque eu fiz uma escova. Aí ele, você não tá linda só pra você, mas você também tá mais linda pra mim. Sim. Sempre tem esse ponto. Isso é o quê? Validação e agradecimento. Que ele agradeceu que eu fiz uma escova que eu queria fazer pra mim. Ele agradeceu. Porque eu ando do lado de quem? Às vezes eu até infantilizo um pouco, assim, trato igual bebezinho, né? Sim. Uma forma de carinho, falo, cabelo tá bonito. É mesmo. Eu adoro, né? Me sinto toda boba. Porque a verdade é que a gente quer chegar em casa e ser reconhecida. Será que ele vai perceber que eu pintei a unha? Será que ele vai perceber que eu fiz uma escova no cabelo? Ou que eu fiz a sobrancelha, por exemplo, né? Será que... Então, assim, são essas pequenas validações no dia a dia que fazem total diferença. Essas pequenas doses de gratidão fazem total diferença. E a gente vai agora ensinar aqui pra vocês prática para conseguir cultivar essa gratidão diária que a gente está ensinando. Por exemplo, tenha o ritual dos 3 agradecimentos. Toda noite antes de dormir, diga 3 coisas que você consegue reconhecer no outro. Um bilhete inesperado, deixa um recadinho no espelho, na lancheira, sei lá, do carro. Às vezes Boa. as pessoas levam marmita, né, pro trabalho. Coloque ali um recadinho coladinho, ele vai pegar a marmita e vai olhar aquele recadinho ali. Talvez um te admiro mais do que você imagina, porque se você não tem a prática da gratidão, o seu cônjuge, inclusive, ele não sabe que você consegue admirar ele em alguma coisa. Elogio público e privado, né? Sim. Precisa ter os dois, porque no privado alimenta a intimidade e no público você nutre a admiração. Então, use esses dois, não é um nem outro, use os dois. O diário de louvor. Isso aqui também é algo bem legal. Bonito, não? Anote, gostou? Anote uma coisa por dia que você ama no outro e entregue esse diário no próximo aniversário ou data da pessoa. Isso é bem legal, né? Uma data especial, assim, no aniversário você conseguir entregar esse diário de louvor, porque são 365 dias, né? Porque um ano ali de coisas que você teve para anotar todos os dias para falar do seu cônjuge. É um presente, inclusive, que não tem preço, mas tem um valor gigante. E, gente, frase de ouro, tá? Quem agradece encoraja. Quem ignora, desmotiva. Que isso, hein? Tá filósofa hoje. Eu vou ser filósofo também. Vou falar que gratidão é como se fosse um cimento emocional. Eita. Gostou da filosofia? Meio de pedreiro, né? Mas esse filósofo aqui. Ficou bom. Gente, assim, fazendo essa analogia mesmo, um tijolo ele pode parecer uma peça pequena, né? Geralmente é do tamanho de uma mão assim aberta. É uma peça pequena no todo, que é uma construção. Sim. Mas o que segura uma casa em pé não é meramente o tijolo um em cima do outro, é o cimento que está fazendo a fortificação dele. Unindo, conectando. Unindo né? e conectando. Então a rotina do casamento é feita por isso. Essa gratidão é o cimento. E sem ela tudo desmorona, mesmo sem ter briga, traição, outros BOs do tipo. Se você tem gratidão, você tem cimento, você tem uma casa forte ali, construída, realmente fincada. Então a gratidão ela tem esse poder, tem esse papel. Sim. E aí, já quase chegando no final da aula, para não ficar muito longa e maçante para vocês, mas a gente quer fazer uma aula muito prática e direta, Sim. a gente vai até resumir um pouquinho do que a gente já falou aqui. Gratidão ela é uma ação, ela não é só uma intenção, você tem que colocar para fora. Não adianta você ser grato só no coração e na mente. E aí muitos casais assim até discutem, não, eu sou muito grata por você, eu nunca reclamei. Tá, você nunca reclamou, mas isso não significa que você seja grato, porque você nunca falou. A gente só sabe o que a pessoa fala, né? A gente até lê a comunicação não verbal. Sim. Mas ouvir um eu te amo, ouvir um obrigado, ter um reconhecimento, tem um poder muito mais forte do que o que a gente acha que está avaliando na comunicação não verbal. Não basta só sentir, tem que colocar para fora, tem que dizer. Sim. E o amor ele morre no silêncio, ele vive na validação, ele morre no silêncio. A gente falou aqui, casais que nunca tiveram brigas, mas também nunca tiveram esse combustível na relação, nunca tiveram essa gasolina. Sim. Aí para fazer essa construção. E pequenos obrigados que criam grandes vínculos. A gente tem que acostumar a agradecer até as pequenas coisas. Nossa, amor, tu fez um jantar para mim hoje, arrebentou. É o diário que eu falei aqui, né? É o diário. Não é deixar. Porque o que faz o casamento entrar naquela normalidade, naquela mesmice, é você saber que vai ter e não precisar agradecer. Achar que não precisa agradecer. Já faz todo dia mesmo? Ele entra no ordinário, naquilo que é padrão. Sim, é verdade. E como a gente faz o ordinário virar um extraordinário?
reconhecimento, validação, agradecimento, porque é algo que a pessoa talvez até fez uma coisa rápida, né? Automática, algo que faz todos os dias, mas aquele ordinário, ele vira um extraordinário quando vem uma pessoa e valida aquilo que você fez, agradece aquilo que você fez. Então, gente, casamento sem gratidão, a gente costuma dizer em terapia que é um casamento, assim, é um relacionamento a prazo. Ele tá ali em prestações, mas ele não tá completo. Sim. Então, assim, quem agradece reconstrói mesmo. A gente já falou aqui do cimento, do tijolo, e quem reclama, desgasta, vai desgastando essa construção. Então, o amor que se fortalece é o que se reconhece mesmo no outro. Sim, e a reclamação torna a vida da pessoa amarga. Porque o bom humor ele é gerado. Você não... Eu acordo um pouco com bastante bom humor, né? Mas durante o dia, você gera o bom humor. Você gera ser aquela pessoa ali agradável. Então, se tudo é gerado e se tudo é um hábito, se eu tenho o hábito de reclamar de tudo, de ser negativo, de ver o lado ruim das coisas ao invés do lado bom, comece a colocar novos hábitos. Se eu reclamo de tudo, eu vou começar a agradecer por tudo. Eu vou começar a ter, tô até de óculos hoje, começar a ter uma lente diferente. Porque se você só reclama de tudo, se eu faço um somatório de quem você é, e se você mais reclama do que agradece e do que valida, quem você é? Será que a sua companhia é agradável? Será que você é aquela companhia no qual o seu cônjuge só quer chegar em casa para estar com você? Ou na verdade ele só quer ter uma fuga porque, chegar em casa é mais reclamação, é mais coisas ruins, eu não consigo ter leveza dentro da minha casa. A gratidão, ela torna o seu ambiente esse lugar de leveza. De amargo, gente, deixa só o chocolate, tá? Chocolate meio amargo ali, para dar um temperinho na relação. Gente, vamos fazer um desafio. A gente sempre faz o hashtag 7 dias dupla de um. Sim. Então, por 7 dias, vocês vão ser essa dupla de um que vai agradecer o seu cônjuge por coisas diferentes. Coloca aí 3 coisas. Às vezes é difícil pensar em 3 coisas, então é sinal de que a sua relação está precisando de uma terapia. Mas agradeça aí por 3 coisas diferentes por dia. Sim. E depois compartilha com a gente, manda direct e fala assim, o que mudou quando começou a exercer. E vamos essa explicar gratidão. o porquê que a gente coloca esse desafio toda semana? Como eu expliquei aqui, vivemos de hábitos. Sejam esses hábitos saudáveis ou esses hábitos ruins. Mas a verdade é que o hábito, ele sempre vai te levar a algum lugar. E quando a gente coloca esse desafio de 7 dias, é um padrão mental. A partir de 7 dias, quando você consegue ficar 7 dias certinho, seguindo aquilo dali, você começa a colocar um novo hábito na sua vida. E isso é o que vai te levar a caminhar para o casamento dos seus sonhos. Então o desafio não é simplesmente um desafio. É a gente colocando para vocês esse combustível de gerar os hábitos para viver o casamento dos seus sonhos. Então não é simplesmente um desafio. O desafio nada mais é que nós ensinando para vocês como desenvolver os hábitos que vão levar vocês ao caminho de viver o casamento dos sonhos. Então façam os desafios, porque senão o conhecimento ele vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Você não vai expandir. E conhecimento que não se expande vira uma mente obesa. Então os desafios vão conseguir levar vocês a viverem o casamento dos sonhos de vocês. Então façam esses desafios. Gente, e no final do dia, a pessoa que dorme do teu lado aí, ela não precisa de um milagre, de algo assim sobrenatural, extraordinário. Ela precisa só saber que ela ainda é vista. Sim. Que ainda ela é importante, que tudo que ela faz ainda vale a pena. Então, a gente está muito feliz de trazer esses conteúdos recorrentes para vocês e queremos te dar realmente esse incentivo de começa melhorando seu casamento já a partir de agora. Desligou essa aula, já começa a exercitar isso, a Hoje gratidão. é o dia 1 dos desafios. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês nessa aula. Ainda outras virão. E a gente espera que esse material esteja sendo construtivo para vocês. Vai ver as aulas anteriores, vai aplicar no seu casamento. Às vezes você não está precisando nem de uma sessão de terapia ou de um profissional analisando. Você está precisando da sua própria atitude para poder melhorar o seu casamento e ter o seu casamento dos sonhos. Sim, e se você não é essa pessoa que, olha, Jéssica, eu não consigo ver diferente, porque nós vivemos num padrão cultural. Nós fazemos aquilo que nós aprendemos. Então, como fazer diferente? Jéssica, eu não sei fazer diferente. Então, sim, você precisa de terapia, você precisa de um auxílio. E nós temos a Clínica para Casais, Clínica de Casais JR, Jéssica e Rafael. É uma equipe ali altamente qualificada para cuidar do seu casamento. Nós temos ali valores acessíveis de sessão individuais, de pacote. Por que a clínica é acessível? Porque a gente quer conseguir restaurar e salvar o máximo de casamentos possíveis. Então, não tenha problema em reconhecer que eu preciso de ajuda. Esses dias eu estava fazendo um estudo sobre casamentos mesmo e terapias, né? Porque ainda existem pessoas com
pré-conceito sobre terapia. E aí eu comecei a pensar sobre filmes, né? A gente vê muitos filmes. E quando a gente começa a ver ali as terapias de casais nos filmes, aquilo dali já é um bloqueio mental na cabeça das pessoas. Porque a realidade da terapia de casais não é o que é mostrado nos filmes. Nos filmes ou mostra todo mundo brigando e o terapeuta ali escrevendo e tentando entender a briga, né? E quando na verdade, ou é isso ou é os dois em silêncio. Ai, fala você. Não, fala você, não é você que queria estar aqui? Não é isso. A realidade dos filmes cria um bloqueio na mente das pessoas do que é de fato a terapia de casais. A terapia de casais, ela salva você, porque acontece ali sessões individuais também, ou seja, ela dá sentido, ela salva o indivíduo que pertence àquele casamento para depois expandir. Porque primeiro você trabalha o seu pessoal para você conseguir expandir no seu casamento. Então não crie uma limitação de que vou conseguir sozinho. Vou tentar de alguma forma aqui. Vá para a terapia de casais, siga inclusive o perfil da nossa clínica, Clínica de Casais JR, porque talvez hoje tudo que o seu casamento esteja precisando é de uma terapia de casais. Então não crie o bloqueio, reconheça que vocês precisam sim de ajuda. E gente, segue a gente também nas redes sociais, Dupla de 1, @dupla de 1, numeral 1. Lá no nosso Instagram tem conteúdo de manhã, de tarde e de noite. Nós precisamos de dose de dopamina o tempo todo. E a gente sempre estamos sempre nos alimentando dessas doses de dopamina. Então vai lá no perfil da Dupla de 1, vê qual é a dose da manhã, a dose da tarde, a dose de noite e comece a aplicar. O que você viu ali de manhã que você consegue aplicar pelaquela manhã no seu casamento? O que você viu ali que saiu meio-dia que você consegue aplicar no seu casamento? O que saiu à noite para que eu consiga aplicar no meu casamento? De manhã, de tarde, de noite. Tem conteúdos ali no nosso perfil que vai conseguir te direcionar a criar novos hábitos saudáveis para conseguir caminhar em conexão para viver o casamento dos sonhos.